Fala, meus leitores, como é que estão? Estão bem? Estão lendo muitas obras? E hoje eu estou aqui para falar dos novos capítulos de Magic Império, o 359. Mas nesse capítulo 359 eu queria falar uma coisa que, como eu já venho falando antes, todo mundo percebeu que eu estou falando isso, que é a censura de Magic Império. Magic Império, nesse capítulo, foi muito censurado, muito mesmo. Na novel foi outra coisa, outra parada, uma coisa totalmente diferente do que foi no manhwa. A China não tem muita opção, né? Ou você deixa o negócio mais leve para as pessoas ler, ou o seu manhwa vai ser cancelado, igual aconteceu com o Master of Good do Feng Yuhan. Então, infelizmente, nós estamos tendo que aceitar essa censura, que foi totalmente diferente do que aconteceu na novel. Na novel, o Zoufan realmente fez uma coisa inacreditável, porque na novel foi outra coisa, um negócio muito mais brutal e sangrento. Já no manhwa, eles diminuíram muito. E é isso, rapaziada. Peço like, que você se inscreva e vamos falar desse capítulo que tá maravilhoso. E é isso, rapaziada. Peço like, que você se inscreva e vamos lá. O capítulo começa com o Huangpu caído no chão de dor, só que quando ele viu que o Zoufan já estava bem próximo dele, ele partiu para o portão. Ele deu um pulo e já foi direto para o portão. Só que quando ele estava próximo bastante do portão, ele foi jogado no chão porque o Zoufan tinha acabado de pular em cima das suas costas. Aí ele foi direto para o chão. O Huangpu estava doido para saber como o Zoufan o alcançou, sendo que quando ele usou os fogos, ele estava muito mais longe dele. Só que quando ele olha para trás, ele vê que a Kiawer estava ali. Então o Huangpu já percebeu que ele usou a Kiawer e que o tempo que ele parou se arrumando foi o que fez a morte dele. Então com raiva ele bate no pé de Zoufan, que tira ele. Então o Huangpu se senta e ele diz que o Zoufan pode matá-lo, mas como ele era um jovem mestre, ele teria que ter uma morte digna. Então o Zoufan pensa em uma forma digna para ele e diz que tem uma bem decente para ele, o tal príncipe do estado, o rei da próxima geração. Com isso, o Huangpu já começa a ficar assustado. Ele sabe que o Zoufan não é assim, então ele já fica assustado. O Zoufan chega bem perto do ouvido do Huangpu e diz que vai ter uma morte bem decente para ele. Depois disso, nós só ouvimos os gritos do Huangpu e vimos que no chão estava sua orelha. Huangpu, assustado, se pergunta o que é isso, mas o Zoufan fala que isso é a morte digna dele. Muito melhor do que enterrar os ossos dele na montanha. Todos ficaram assustados com isso, já que o Zoufan diz que vai devorar Huangpu Qintian. Zoufan diz que a morte do Huangpu não é a mais dolorosa e nem a mais humilhante. O Yoyusha sofreu uma morte 100 vezes pior do que o Huangpu Qintian, e o Lin Xianfeng sofreu uma morte muito mais humilhante do que o Huangpu Qintian está sofrendo. Mas como o Huangpu Qintian foi a pessoa que sentenciou a morte da Ningguer, essa é uma boa morte para ele. Porque só comendo a carne dele e bebendo seu sangue, o Zhu pode diminuir seu ódio por ele. E Huangpu, sem poder se mover, só pode ver o Zoufan indo direto para cima dele e o devorando. Yanfu, com nojo daquilo, começa a dar uns 2 passos para trás e tampar a boca, vendo o Zoufan devorar Huangpu Qintian. A Shuki estava observando de longe pela matriz, ela só conseguia se preocupar pelo Zoufan, por causa dele estar fazendo aquilo. Ele está fazendo aquilo mostra o tanto de ódio que ele tem em seu coração acumulado. Então nós voltamos para a montanha. Zoufan continuava devorando o corpo de Huangpu, até o corpo do Huangpu começar a ficar amarelo, começou a brilhar, até a veia do dragão da terra sair e atravessar o peito do Zoufan. O Huangpu, vendo isso, começa a se gabar e começa a falar que ele é o rei da sua geração. Feng Qiubai já começa a ficar triste por isso, porque no final ele não vai conseguir aquilo e o Huangpu é realmente o escolhido da veia do dragão da terra. Zoufan, vendo a veia do dragão, diz que é um simples espírito da terra e decide ir contra o imperador. Esse espírito só pode estar buscando a morte, não é? E a chama azul que o Zoufan sempre usa na testa começa a sair e ela se transforma em uma ave muito grande. E todos ficam assustados com aquilo. Como não? Principalmente o Huangpu, que estava lá na frente do Zoufan. E ele ouviu que o Zoufan se proclamou um imperador. Então ele se pergunta para o Zoufan: quem diabos é você? E é isso, assim acaba o capítulo 359. Eu sei que esse capítulo não foi tão bom quanto a novel, infelizmente, por causa da censura gigantesca que teve entre o corte de outras cenas, mas não podemos fazer nada, né? Só podemos aceitar, infelizmente. Eu peço lá que você se inscreva e tchau, até mais.